Celestial, Davi escreveu esse salmo, Senhor. Um salmo tão antigo que exaltava o ungido, a pessoa a quem o Senhor ungia para governar as nações. E ridicularizava aqueles que se amotinavam, os governadores e outros reis que se amotinam dizendo: não queremos que ele reine, vamos sacudir de nós os seus valores, seus princípios, este jugo que ele tenta pôr sobre o mundo. Mas lá do céu, diz a palavra, o Senhor zomba deles e diz: arrependam-se, voltem-se a nós. Pai, nunca vi uma palavra tão perfeita para esse tempo como esse Salmo número 2. Portanto, nós pedimos mais uma oração, mais uma vez que o cetro de ferro, a vara de ferro com o qual o Senhor rege nações, seja liberada para esse tempo, Senhor. A vara, Senhor, que bate preciso em quem necessitar, bate com muita precisão e quebra esses vasos de barro que se sentem donos. Homens frágeis que se empoderam. Senhor, que esta vara seja liberada sobre nações, sobre governantes e sobre magistrados, conforme está na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Léo, só para você ficar mais tranquilo, eu consegui resolver o problema do Face. Eu tô retransmitindo com outro celular, tá bom? Tá ok, mas vai sair lá no Face também? Tá saindo lá no Face também. Ah, beleza, então eu não preciso colocar? Não, você tá ao vivo nos dois. Ótimo, depois eu gravo lá. Bom, no ano 2002 foi um ano de eleições presidenciais. Naquele ano, Lula ganhou a eleição. É a primeira vez que o PT entrava no poder e nós não estávamos percebendo o perigo que seria para a nação, mas Deus estava. E no mês de maio, aproximadamente, nós recebemos em oração, lá no Monte do Sesc, lugar perto daqui, nós recebemos uma orientação do Senhor para subir, subindo no monte nós recebemos uma visão. Nessa visão, havia um dragão no Oriente. E esse dragão enviava um filhote dele e dava ordem a esse filhote para governar o Brasil. Eu sabia que era a China, que era o Oriente. Sabia que era o Extremo Oriente. E o profeta Dejair, logo que eu entreguei essa visão para as pessoas que estavam, eram poucos, ele me fala assim, Deus me fala para prestar muita atenção nessa visão. E nós precisaremos ir à China. Estou falando de 18 anos atrás e de recursos mínimos que precisou de muitos milagres para obedecer. Quando ele me diz isso, eu chego em casa, não tem internet na minha casa, a gente só usava mais ou menos o e-mail. Então eu pego os livros de Atlas e coloco em cima da mesa, do chão, coloco almofadas e oro e pergunto a Deus, Senhor, em que o Brasil está ligado com a China? Que a gente já disse que tem que desligar o Brasil da China. E Deus me mostra duas bandeiras. Bandeira da China vermelha com 5 pentagramas e a bandeira do PT vermelha com um pentagrama no meio escrito PT. Eu vi a semelhança, mas não entendi a mensagem. Ele disse, aqui está a ligação. É isso que precisa ser desligado. Rompe isso. Vocês vão na China para desligar o vínculo foi feito aqui. Então, no ano de 2002, a gente segue para a China e chegando na China, foi muito milagre, eu não vou entrar nas partes das provisões e dos contatos, mas uma coisa vale muito a pena ressaltar, é que foi com pessoas de um coração muito, muito limpo e puro, foram de uma jovenzinha, de crianças, de pessoas voluntárias.
tipo de oferta até ao ponto de que Deus fala assim, para mexer com esse assunto, até a pessoa que oferta tem que ser eleita por Deus com um coração de desprendimento e de amor. Não pode ter amor a dinheiro, não pode ter nada. Então foram pessoas, uma moça que estava guardando dinheiro para um casamento e trabalhava no supermercado, foi quem deu a oferta maior, deu 14 mil reais, uma moça, uma jovem que trabalha no supermercado. O outro, a oferta, veio de uma família que tirou as deles e das crianças, que desde que nascia ia crescendo, já tinha filho com 16 anos, tinha filha com 4, tinha filha com 6. Eles tiraram todo o dinheiro de poupança, porque Deus falou, oferta nas missões, e eles estavam apaixonados, e eles entregaram aquilo. E eu chorava muito, e Deus falava, com esse tipo de oferta é que eu vou libertar o Brasil. Eu não tinha ideia do que Deus estava falando de futuro. E agora, e aqui para nós, Léo, em 2002, quem vai acreditar nisso quando eu era o auge do PT? O PT chegou no poder naquele ano e convenceu o mundo, não foi o Brasil, convenceu o mundo de que eles tinham uma resposta para a resposta social para a humanidade estava com Lula. Muito bem. Tanto é que o BID, Banco Internacional de Desenvolvimento, doou 500 milhões para o Lula para ele implantar o Fome Zero, que nunca saiu do papel. Ele voltou para o Bolsa Família, que já existia, e nunca implantou o Fome Zero. Lembrem disso. Então, foi com esse tipo de coração, de oferta, de pessoa que Deus liberou. Ao chegar na China, um outro milagre foi encontrar uma moça chamada Isa Rainbow. Essa mulher foi responsável por coisas muito grandes. Por quê? Porque quando nós estávamos aqui, Deus falou que uma pessoa, uma mulher do Rio Grande do Sul, teria que ir na missão. Na época nós contactamos Vânia Rorato, da cidade de Sapiranga. Ela tinha também profecia e sonhos que ela iria para a China, mas ela não tinha também a revelação. E planejamos ir nós três. Eu, Léo, Dejaí e Vânia Rorato. Mas, na última hora, não sei por que razão exatamente, ela cancela, ela diz, eu não vou. E nós ficamos um pouco preocupados, porque Deus falou que precisava de uma mulher do Rio Grande do Sul. Muito bem, quando nós chegamos no essa mulher faz a conexão para a gente poder entender a China, entender como é que ia se movimentar. Ela estava lá já há 5 anos. Olha, preparo de Deus. Primeira etapa, nós ficamos em Hong Kong, profético contra o budismo, e um ato profético numa praia, 2002. O Senhor nos leva numa praia e fala assim, vocês terão que colocar o pé direito na água e o esquerdo na terra. Era uma água paradinha, era mar, mas era uma baía. Então, e o Dejaí vai e coloca o pé direito na água, o pé esquerdo na terra. Isso daí, Léo, faz com quem segura as ondas. Hein, Léo, você já estava na China aí. Pode falar. Você já estava na China. No Oriente. Certo. Eu estava em Hong Kong. E lá em Hong Kong, assim que chegamos em 2002, Deus mandou fazer essas coisas. Certo. Então, o Senhor fala que a primeira coisa que nós devemos fazer era sacudir o mar. Enquanto o Dejaí faz o ato profético, como quem está sacudindo, ele dá um grito muito forte, muito grande. E aquilo estremece o meu espírito. E eu começo a orar numa língua muito parecida com China, com Oriente, alguma coisa assim, e recupero as Ele é o anjo que põe o pé na água, o pé na terra e brada com a grande voz. Só que a gente não está com o texto na cabeça, você chega e vai obedecendo, você conhece isso.
E imediatamente após ele dar o grito, o Espírito fala comigo, corra! E eu começo a correr na praia. E eu vou diminuindo o ritmo, ele fala, corra, corra, corra! Grita, e eu corro o máximo que eu posso. Dou a volta todinha correndo na praia e volto onde estava. Outro déjà vu. Quando eu totalmente sem fôlego, e ele me diz, assim as pessoas correrão também. 1 ano e meio depois, aquela região, Indonésia, Sri Lanka, toda aquela região, as pessoas correm nas praias por causa daquele primeiro grande tsunami que tocou a Ásia. A Ásia foi tocada. E Deus fez a gente lá na Ásia fazer esse ato. Dali de Hong Kong, nós saímos que precisava a Xangai e a Beijing. Nós marcamos nossa passagem, segundo a orientação do Senhor, para ficar lá 40 dias. Com 27 dias nós terminamos e pudemos remarcar de volta a nossa passagem, ganhando algum tempo antecipando. Agora, nessa primeira vez, você já esteve nessa cidade da onde saiu o coronavírus? Não, só em 2014 que eu voltei e Deus revelou a cidade de Wuhan. Em 2002, ele só revelou Hong Kong, que é onde fizemos um ato de um que eu me lembro que Deus falava que da Ásia sairia aquele dragão de Apocalipse 16, de onde tem as 3 rãs que estão na sua boca. São 3 espíritos enganadores de nação e que fazem com que ele ajunte pessoas para a batalha final. Então, de lá de Hong Kong, na China, o Senhor disse que tinha que prender uma grande rã, que ela estava sobre a China. E esse ato também foi feito em 2002, porém esse da água e esse da rã, eu nunca falei sobre isso. Eu estou dando exclusividade para você, essa informação. E quando a gente fez esse ato, o marido dessa mulher Isa estava indo lá no lugar onde a gente estava, na hospedagem, e ele fala assim para nós, engraçado, eu vinha para cá, no meio do caminho, que eu nunca via aqui nessa ilha. E Deus falou, pega o mapa da China, fecha ele, amarra com uma cordinha, e você vai usar uma faca e vai dizer que em nome de Jesus, no poder do reino de Deus na terra, esta rã não operará o que ela queria fazer, totalmente. Porque eu entendo hoje que as coisas vão cumprir em determinado ponto do livro de Apocalipse, porém, elas serão paralisadas mediante os profetas e mediante o arrependimento das nações. Verdade. Então, a gente não pode ser fatalista. Mas está dizendo, então tem que cumprir tudo. Vai parcialmente. Até que venha arrependimento e ações da igreja, as coisas podem ir até parar, mas também podem parar. Porque, Léo, nós temos que entender que existe muito profeta do caos. Se está revelado, é porque Deus quer uma ação da igreja para aquilo que está revelado não acontecer. Não é que obrigatoriamente vai acontecer. É porque ali está revelado para que haja uma ação da igreja para cessar aquilo que está para acontecer. Então, essa visão às vezes falta para a igreja. Que o protagonista da história é a igreja. Deus está dando como se fosse um mapa de um tesouro, e nós temos que ter a revelação para ser atuantes, para cessar aquilo
e poder profetizar e poder agir com algo novo para o mundo, né? Exatamente. É a combinação da ação profética com o resultado de arrependimento genuíno. Exato. Porque, por exemplo, os profetas eram levantados porque Deus avisava que um castigo grande viria. Então, primeiro entra a ação profética, ele vai com atos proféticos, anunciando uma mensagem profética, chamando o povo ao arrependimento, e em havendo o arrependimento, aquele destino mal que estava profetizado não virá. Não é que não... É que Jonas não chega e diz, a cidade será destruída em 3 dias. Daqui a pouco não vai ser destruída. Exatamente. Entende? O rei vai morrer. Não, vai morrer mais não, vai ter mais 15 anos. Então, é essa compreensão do coração de Deus, como é que funciona, que a gente não entende às vezes. Então, o livro de Apocalipse, ele está anunciado tudo que pode acontecer e que na falta de arrependimento vai acontecer. Então, e com metade de arrependimento vai acontecer sobre nações que não voltaram para Deus. E coisas mais graves vão sobre umas e menos graves vão sobre outras, mesmo na tribulação. Mesmo tribulações que eu acredito que estamos vendo o mundo em tribulação desde... E a tribulação não é 7 anos. Eu estou vendo aí um período já que Deus fala... Desde o século passado começou, o mundo está em convulsão. É o dia do Senhor, o dia 1000 anos. Eu sei lá quanto tempo dura essa tribulação e quantos aspectos tem sobre cada nação. Só que as pessoas sempre estavam cobrando quando eu dizia isso, sempre falavam, mas tem que ter uma coisa global. Todo mundo fala, mas a tribulação tem que ser global. Não adianta você falar da Síria, eu falar do Iêmen, falar das nações que estão aí quase derretendo. 10 países na África estão embaixo de destruição de gafanhotos, mas tem gente que acha que não, tem que ser global. Então tá aí, pronto, o coronavírus é global pelo menos. Léo, deixa eu falar com aqueles que estão nos assistindo. Esse assunto é tão importante, gente. Manda um recadinho pelo WhatsApp teu, chama teus amigos, porque o Léo sempre foi aquele profeta que nos alertou sobre a China. E por muito tempo, o Léo não foi levado a sério pela própria igreja. E hoje, ele está tendo a oportunidade de trazer às claras 20 anos de batalha espiritual que ele tem feito com esta ação espiritual da China. E é um assunto que você quase não ouve em lugar nenhum. Eu ouvi a primeira vez o Léo falar em 2002. E o Léo, ele mais do que um apóstolo, ele é um profeta apostólico. Então, chame mais gente, porque a igreja tem que saber os perigos que o Brasil sempre correu com a ação da China. Pode continuar, Léo. Amém. Vamos. Tá bom. Obrigado pelos apartes. Isso é tão bom, porque ajuda-me a realinhar o que eu estou falando e voltar nos pontos principais. Obrigado, Corel. Eu quero que você faça sobre esta cidade da onde saiu o coronavírus. Eu quero que você depois fale especificamente para aqueles que estão nos assistindo sobre isso daí. Tá bom. 2002, então, todo esse projeto de tsunami, para juntar os reis da terra para ir contra Deus, contra os valores de Deus. Então, é de lá que sai um comando para juntar nações para serem o quê? Socialistas, comunistas, anti-Israel, anti-igreja. O Oriente tem sido a base pela qual Satanás está esparramando esses demônios sobre a terra. Por isso que você vê que o evangelho é super difícil no mundo do Oriente. O budismo é do Oriente.
o hinduísmo é do Oriente, o shintoísmo é do Oriente, o confucionismo é do Oriente. Então você tem todas as maiores resistências. O apóstolo Paulo sai do Evangelho aos gentios, ele vai para o Ocidente, ele vai para a Grécia, ele vai para a Espanha, ele vai para Roma. Se você pega o mapa, você vai ver que o Evangelho ele caminha para o Oriente, mas não caminha para o Ocidente. O Ocidente recebe o Evangelho há poucos anos. Nós temos Taylor, nós temos os missionários que foram. Então, há uma batalha entre Oriente e Ocidente muito forte. É o yin e o yang, as trevas e a luz. Então essa penetração no mundo do Oriente, quebrar esses pilares, é uma ação muito importante da igreja nesta geração. E se ela quer ver realmente a manifestação gloriosa do reino em todos os setores, é a guerra do Oriente. Nós temos que lembrar que as populações maiores do mundo estão no Oriente. Índia, China. Então, quando nós pensamos em reino, implantação de reino, sem pensar, nós não vamos entender o que Jesus está fazendo, ok? Vou pôr agora, especificamente, a questão do comunismo chinês. Nós, Beijing, nós fomos na Praça da Paz Celestial. A praça é assim, a praça, na frente da praça tem a Cidade Proibida, que é a morada do imperador. Um lugar gigantesco, e na frente da praça, oposto à cidade, a cidade está aqui, a sede do Partido do Povo, que eles chamam lá, né? O Partido Comunista, o Governo Popular Chinês, tem toda a sua base, seus prédios, como se fosse a nossa Praça dos Três Poderes no meio. De um lado tem a Cidade Proibida, do outro lado nós temos os prédios de governo moderno. Essa praça, para atravessar da Cidade Proibida, para vir para essa praça, nós temos então a avenida, que é onde aparece aquela famosa foto dos tanques enfileirados de um garoto, um jovem, fazendo oposição. Aquilo era a época que eles ainda permitiam algum tipo de manifestação e os jovens acreditavam que estava fazendo eles passarem fome. E aqueles jovens se organizaram para fazer manifestação. E depois que desligaram as câmeras e o mundo não viu, isso eu soube que um massacre na Praça da Paz Celestial. 1.800 jovens praticamente foram mortos ali naquela praça. E criou-se uma lei de que ninguém mais atravessa aquelas avenidas. Somente a bandeira da China atravessa, ela fica guardada dentro da Cidade Proibida e é hasteada diariamente. Então ela pode atravessar e o presidente essa força de comunismo chinês. Como? Agora isso aí foi um dos últimos massacres mais violentos que o mundo viu. O mundo não viu, só soube. Mas a gente tem que lembrar que para a implantação do comunismo chegou, em média, 70 milhões de pessoas mortas do próprio povo. Não é de fora, não. Não foi em guerra contra ninguém. Foi para eliminar os opositores. Então, nessa bebida, não vou entrar em detalhes, senão demora muito. Então, Léo, nós temos que falar para você, brasileiro, que toda esta ação de mercado comercial, pondo a China como uma resposta, misturado com tudo isso, tem muito sangue inocente, porque para eles implantar essa escravidão trabalhista,
custou vidas. Aproximadamente 70 milhões de chineses morreram para implantar esse regime comunista. Então, nós temos que analisar, porque às vezes a gente deixa de comprar um produto porque é R$5 mais caro e compra um chinês. O que você está ali patrocinando é toda essa ação comunista de domínio do mundo. Eu vi agora produtores de soja e de cereais dizendo onde se viu falar contra a China, o Brasil depende dela. Não, nós dependemos de Deus. Nós não dependemos da China, nós nunca vamos depender da China. A verdade é o seguinte, que através do mercado, a China está dominando o mundo. E nós brasileiros temos que começar a abrir os olhos. Pode continuar, Léo. Já caímos na cilada já há muitos anos. Você sabe quem alertava sobre isso? O doutor Enéas. Hoje eu vi um vídeo dele falando que não podemos ficar dependentes da China. Aí o Mitre fala para ele, o jornalista, mas só quer cortar a relação comercial? Ele diz, não, nós temos que comprar um... Nossa, doutor Enéas falava isso. O homem viveu muito à frente do tempo, né? Então, vamos lá. Ali Deus, então, em 2002, eu estou segurando 2002, porque ali nós estamos cortando... Agora, Léo, nós não vamos poder encerrar o assunto em uma live. Você sabe disso, né? Precisa de 2 horas. Eu acho que nós vamos precisar de muito tempo. Mas eu acho que amanhã nós terminamos o assunto daí. Só se tiver alguma ocupação que a gente não faz. Senão amanhã a gente está marcado 11 horas outra vez. Ok, amanhã no mesmo horário a gente vai dar continuidade. Eu quero pôr coisas que eu ainda não falei nas outras lives, sabe? Eu quero te contar as coisas bem profundas mesmo que estão em Apocalipse. Aqui, ó. Certo. Que dá profetas, todo mundo está cobrando os profetas aí para discernir os tempos, né? Léo, chegou, olha quem está aqui, Marili. Vocês... Oi, meu querido, o assunto é shalom. É muito importante vocês não deixar cair, porque senão não vai ficar gravado e as pessoas aí não vão ouvir, né? Então, antes de cair, vocês têm que encerrar para poder o pessoal assistir hoje e dar continuidade amanhã, beleza? Por isso que eu não conseguia gravar, eu deixava cair. Não deixa cair. Não. Então, não deixa cair. Se você deixar cair e voltar, a anterior apaga e ninguém assiste daí. Dá um beijo na minha amiga lá, tá? Cadê ela? Não tá aí, não? Tá na cozinha. Ah, que nem eu. A Leia a Leila já leu o nosso livro? A Lei dos Dois Altares, creio que sim. Eu vou perguntar a ela. Porque ela pediu esse livro para você, demorou no correio, mas chegou. Graças a Deus. Eu quero falar para você que está nos assistindo, aproveitando esse momento, este livro é o manual para esse tempo para a igreja, a Lei dos Dois Altares. Se você quiser adquirir pelo correio, nós te mandamos. Você pode pedir pelo nosso Instagram, 63 981 11 8945. Eu estou dando agora, porque daqui 10 minutos nós vamos ter que encerrar, Léo. E este é um grande segredo para andar no sobrenatural. 63 é o Instagram. O WhatsApp. 981 11 8945. Léo, me desculpa a interrupção, pode continuar. Vamos, a hora que você quiser parar para poder... Então, a gente estava na Praça da Paz Celestial
E ali o Espírito Santo usou o profeta Dejair e falou: olha que coisa importante, nós vamos terminar essa live com um assunto importante. De que dali saiu o espírito que veio para o Brasil. Foi dali. E quem estava ali? Partido Comunista Chinês. Nós estávamos em frente ao PCC. Partido Comunista Chinês. E Deus disse: daqui desse lugar é que saiu o que foi para o Brasil. E é daqui que vocês têm que cortar. Qual ato? Cortem as raízes da árvore. Foi como se nossos pés tivessem umas facas. Eu lembro na época, eu fiquei tão assim, Deus, as armas no mundo espiritual são muito diferentes. Então, eu estava acostumado só com espada, escudo, aquela coisa. Ele falou: não, a faca está nos pés. E o anjo que está aqui agora, ele está andando no poder das testemunhas que vão livrar as nações. Então, ele tem uma faca da sola do pé para baixo, e ele entra na terra, e ele cortava raízes. E a gente andava na praça, e essas facas gigantes iam para baixo, cortando e desligando por baixo da terra. E aí o Senhor disse: o projeto de poder desse sistema que está aqui na China e que está sendo plantado no Brasil é para mais de 50 anos. Eles não vão fazer um governo de chegar, disputar a eleição democraticamente, depois passar para outro. Não. Eles querem dominar para sempre. É um sistema muito bem calculado, trabalhado, e que eles vão tentar eternizar o poder. No mínimo, ficar para poder manter o sistema comunista e tirar todos os valores, assim como a China. Lembra, a China já tinha tirado a igreja livre. A igreja já não era livre. Tem uma parte da igreja que tem alvará de funcionamento em prédio, mas ela se compromete a dar relatório do Estado, ter o controle e a ingerência do Estado comunista, do partido. Então ela não prega, por exemplo, a palavra liberdade. Porque eles questionam e dizem: liberdade do quê? Então, a gente tinha que cortar essa árvore para esse sistema no Brasil, para a igreja do Brasil não ser fechada, não ser controlada hoje, não ser perseguida como ela foi na China. Então, essas facas elas cortaram, e Deus disse: a árvore será plantada lá, sim. Só que ela vai ficar 3 tempos e meio. Olha essa linguagem, se não é a linguagem bíblica. Tremendo, hein? 3 tempos. Quanto tempo ficou o PT no poder? 2 mandatos do Lula, 1,5 na linguagem do céu, não da terra. Então a gente fala 3 mandatos e meio. Agora, um tempo para Deus pode ser 1 ano, pode ser 1000, eu não sei, pode ser um dia. Ele diz 3 tempos e meio, e se cumpriu isso. Segunda coisa, foi que ali também, quando fizemos esse desligamento... E Léo, aqui para nós, a ação da igreja para a queda do PT foi algo sobrenatural. Fundamental, desde o início. Eu falo que depois Deus usa muita gente. As pessoas, Léo, eu acho que nós dois temos que revelar aquele ato profético que nós fizemos na segunda eleição da Dilma, na frente do PT. A maioria das pessoas, os crentes do Brasil, não sabem que 4 apóstolos foram para a frente do PT, fizemos 9 laudas de decretos contra o PT, derramamos óleo, decretamos a falência desse partido, a Dilma assumiu o governo, mas tudo aquilo que nós decretamos naquela madrugada foi algo assim sobrenatural, foi acontecendo até a queda do PT do governo. Quando
E Léo, você se lembra dos cachorros? Você lembra dos cachorros? Os cachorros insistentemente em cima de nós ali, latindo e tal. E o Senhor me disse, mostre a autoridade. E eu virei para os cachorros e disse, fique quieto agora, em nome de Jesus. Sente, em nome de Jesus. E agora lambam aqui a minha mão, em nome de Jesus. Isso daí não foi outra coisa, Deus mostrando uma igreja apostólica, o que ela é capaz de fazer diante de toda a autoridade das trevas. Então você que está nos assistindo, faça decretos, apostolicamente, decretos irrevogáveis, porque nós vamos mudar a história da nação como está mudando. Então não fique parado, não acredite na profecia do caos. Não existe profecia que é liberada que não pode ser mudada. O Senhor revela para que a gente possa atuar. Léo, nós vamos ter que dar um time até amanhã, então 11 horas. Mas antes de acabar da live, nós temos que contar o segredo que foi nos revelado esta semana. Posso revelar? Foi o juiz que passou. Pessoal, nós tivemos uma informação super secreta. Quando o Roberto Jefferson estava fazendo aquela declaração do golpe contra o Bolsonaro, ele falou, vão para a casa do Maia e vejam, está lá o Maia, está lá o Alcolumbre, está lá os ministros do Supremo e etc. Mas na verdade, gente, estava tendo uma reunião que tem tudo a ver com a nossa live. Quem estava reunido com o Alcolumbre e com o Maia era quem? O embaixador da China e o cônsul da China do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a China vai mudar o embaixador por causa daquela confusão que teve com o filho do presidente. E quem vai assumir? O cônsul do Rio de Janeiro. Então, tudo isso que você está vendo, a China está com um envolvimento muito sério para dominar o comércio, o dinheiro e também o poder do Brasil. Eles querem derrubar o Bolsonaro. Exatamente. Eles querem trocar e fazer o governo voltar à esquerda. Lembra que na Argentina eles conseguiram. O Macri era conservador, ficou 4 anos e já voltou para a esquerda. Exatamente. A nação já voltou para a esquerda. As nações que entraram direita ainda não conseguiram fazer repetição do governo. Vamos prestar atenção nisso. Pessoal, a nossa live vai cair agora, mas eu estou te esperando amanhã às 11 horas outra vez com o Léo, que nós vamos revelar coisas tremendas ainda. Você vai saber coisas tremendas. E fica o nosso shalom, shalom aí.